Bom dia, companheiros. Mais uma vez aqui juntos para o nosso estudo de pensamento e vida. Que Jesus nos abençoe nessa hora, que os bons amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos de guarda, estejam conosco agora nos nossos lares, onde quer que estejamos, nos envolvendo e nos auxiliando, nos inspirando para a continuação desse estudo, uma vez mais. Estudo que vai, dessa vez, penetrar num tema fundamental, né, um tema importantíssimo dentro dessa obra. Nós chegamos hoje a um daqueles capítulos chaves, né, tanto para a compreensão do livro, da obra, Pensamento e Vida, mas principalmente para a gente compreender o fenômeno do pensamento nas nossas existências, né? Num patamar que talvez todos nós já tenhamos de alguma forma ouvido falar, né? Mas não tenhamos nos atentado exatamente para a importância disso nas nossas existências. E nós estamos falando especificamente do tema da associação. Né? Vamos aqui, como sempre, compartilhando aí o texto. Né? Então, esse é o capítulo 8 da obra, denominado Associação, e ele começa com o seguinte texto. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Né? Eu não sei se a gente já alguma vez no nosso dia a dia, talvez a gente já tenha ouvido, né, bastante sobre isso, já tenhamos até eventualmente estudado para aqueles que já conhecem o Espiritismo há algum tempo, já tenham estudado essa obra ou outras de Allan Kardec, de Emmanuel, de André Luiz. Né? Esse é um tema razoavelmente recorrente, né? A gente passa algumas vezes por ele, mas é mais uma oportunidade essa para nós refletirmos a fundo no que o Emmanuel está nos propondo, né? Somente nesses 2 primeiros parágrafos, e que ele vai desenvolver ao longo do capítulo, né, do texto desse capítulo. Então, vamos lá, né, no miudinho, no devagarzinho. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, então vamos fazer esse exercício, né, que o Emmanuel está nos propondo. Vamos tentar visualizar aqui o nosso dia a dia, o ambiente onde nós estamos agora, não vazio, né? Nós sabemos que vazio não está, sabemos que o ar nos envolve, né, as moléculas do oxigênio e dos outros elementos do ar. Podemos, às vezes, até dependendo de onde a gente estiver, sentir a brisa, né, sentir o vento, e isso é a prova da existência, né, das correntes de ar. Mas muitas vezes não despertamos para essa sensibilidade espiritual, né? Como se a gente, da mesma forma que a gente desperta para essa sensibilidade física, né, de perceber o ar se movimentando em torno de nós, muitas vezes a gente não desperta para essa sensibilidade espiritual. Se nós pudéssemos enxergar agora, não haveria vazio, ou não há vazio. Há uma série de correntes de pensamentos que vão se entremeando, penetrando a matéria, né, onde nós estamos, preenchendo o ar em torno de nós, preenchendo o espaço espiritual em torno de nós. Né? Esse espaço espiritual onde a gente sabe que existem os fluidos, né? Mais uma vez, se a gente for para compreender bem isso, né? Da mesma forma que a gente tem na Terra a atmosfera nos envolvendo,
que dá o ar, né, ou que sustenta o ar, que retém o ar, as células que nós respiramos, né, dos gases que nós respiramos. A gente tem essa capa envolvendo, então nós estamos cercados, né, de elementos gasosos, todo em torno de nós. Né? Ou uma outra comparação, se nós quisermos fazer, como um peixe que nada no mar e está totalmente rodeado por água, né? Nós estamos envolvidos por esse elemento espiritual, esse campo magnético, que Allan Kardec, por falta de uma palavra melhor no século XIX, denominou do fluido. Né? Fluido é uma palavra que quer dizer líquido, né? Elementos líquidos, elementos liquefeitos, ou imponderáveis naquele tempo. Hoje, né, com o conhecimento que a ciência material nos oferece, a gente pode afirmar não apenas que esse fluido cósmico existe, né, como Kardec chamou o fluido cósmico universal, não apenas ele existe, como ele é um campo de força. E o que é um campo de força? Um campo de força é a área, é o espaço, é o campo, onde um determinado elemento exerce a sua influência, um determinado corpo exerce a sua influência. Então vamos imaginar, né, o ímã. Se a gente tivesse um ímã aqui na nossa frente, colocássemos talvez, né, deixa eu centrar aqui na tela, né, colocasse um parafuso aqui, a essa distância, né, talvez ele não se mexeria. Se eu colocar para cá, dependendo da potência desse ímã, ele é automaticamente atraído. Então a gente pode dizer que aqui, nesse espaço mais perto, começa o campo de influência deste ímã. Fazendo uma comparação, esse fluido cósmico universal é o campo de influência divino, né? É a matéria-prima de onde nós retiramos as nossas criações mentais. Esse campo oferece o espaço para que os pensamentos, as criações mentais, se expandam no universo. É isso que a gente consegue compreender da explicação que os espíritos nos dão em diversas obras, né? Obviamente que o nosso entendimento é limitado. Limitado pelo que a gente conhece da nossa ciência, limitado pelo que a gente conhece do universo como um todo, que é muito pouco, e a gente tem a impressão que, na verdade, tudo isso são comparações que os espíritos nos oferecem para que a gente consiga entender a essência, né, que é o que o Emmanuel está nos dizendo aqui, de que nós vivemos mergulhados nesse campo, nesse fluido, vamos adotar a nomenclatura de Kardec, nesse fluido cósmico, né, no qual se expressam os pensamentos de todos. E quando a gente olha para a realidade da Terra, a gente pode fazer mais uma comparação. Como é que estão organizados esses pensamentos? Vamos comparar da mesma forma que a nossa atmosfera. Quanto mais perto do chão, né, quanto mais perto do solo, mais mais denso é o ar. Tanto que quem já teve a experiência de ir para um lugar, para uma cidade que tem uma altitude, né, muito maior do que a que está acostumado, sente falta de ar. Por quê? Porque o ar ali é mais rarefeito, é menos denso, então o nosso pulmão tem mais dificuldade para inalar aquele ar. Da mesma então, né, na atmosfera, da mesma forma que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, numa comparação, os pensamentos, eles também se dividem nesse fluido cósmico, e aí, de acordo com uma lei que Kardec nos revela, né, que é a lei das afinidades e das características desse pensamento, de acordo com os sentimentos que os impulsionam. De uma tal forma que um pensamento impulsionado por um sentimento muito material, ele é mais denso,
ele fica mais abaixo. Um pensamento impulsionado por um sentimento nobre, ele vai muito lá para cima, ele está em ondas de vibração diferentes. Isso é André Luiz que nos mostra em outra obra, né? Os pensamentos materiais, eles impulsionam esse campo, né, em linhas muito baixas, de pequena frequência. Já os pensamentos elevados, segundo André Luiz, funcionam em frequências super ultra curtas, né? O que quer dizer que são picos e vales muito curtos, ou seja, numa outra densidade. Tudo isso para né, nós temos uma compreensão um pouquinho, né, do pouco que a gente pessoalmente consegue traduzir desse imenso, né, cabedal que a doutrina espírita nos oferece, que tem que ser estudado por cada um de nós, até para a gente ter a nossa própria compreensão e expandi-la cada vez mais. Mas tudo isso para a gente refletir que no momento em que nós estamos aqui agora, nós estamos envolvidos por esse fluido que suporta todo tipo de pensamento. Né? Pois muito bem. Nós dissemos, né, e agora vamos voltar, dentro do que Emmanuel nos coloca, que dentro dessa característica, né, dentro desse, vou tentar colocar a setinha aqui, dentro dessa característica, né, das correntes de pensamento, nós reconhecemos de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. O que isso quer dizer? O que é uma comunhão? Uma comunhão é uma união, né? Uma comunhão de pessoas. É um grupo de pessoas. Uma comunhão de pássaros, uma revoada, né? Uma comunhão de lobos, é uma matilha. Quer dizer, é um grupo. Então, quando Emmanuel nos diz que nós todos vivemos em regime de comunhão, ele quer dizer que todos nós estamos unidos, essencialmente unidos. A quem? A todos. Mas todos onde? Todos no universo. Ele vai deixar isso mais claro no texto, tá? Então nós não vamos nos aprofundar nesse momento. Mas a todos, sem exceção, no universo. Isso inclui, obviamente, as pessoas que nós amamos, que podem estar próximas ou distantes, podem estar encarnadas ou desencarnadas, né? Isso inclui os nossos inimigos, os nossos desafetos, aqueles que a gente não ama, né? Que podem estar vivendo também no mundo espiritual ou na Terra, podem estar próximos ou distantes, nós podemos ter deixado voluntariamente, por uma razão ou por outra, por uma estratégia ou por outra, mas nós estamos conectados a eles. O que quer dizer que um espírito, se está conectado, se está ligado, sente a influência de outro espírito. Mas de quais, Renato? Todos. Todos, encarnados ou desencarnados. Mas todos, sem exceção. Quer dizer que eu sou capaz de sentir a percepção, a influência de qualquer espírito? Sim, eu sou capaz de sentir de qualquer um. Mas quais que eu efetivamente sinto? Aqueles que eu tenho afinidade, que eu sou afim, que eu tenho semelhança. E, de novo, como que se estabelece essa semelhança? Pela característica do sentimento que impulsiona o pensamento. Isso é uma regra, é uma base que Kardec nos dá na Gênese, que a gente não pode fugir. Então, meus queridos amigos, se vamos imaginar que eu tenha um pensamento em relação a algo ou alguém,
Imaginemos um pensamento de cobiça. Tá? Eu olho para algo com cobiça, pensando, eu preciso ter isso, eu quero ter isso a todo custo, a toda prova. Mesmo que num pensamento inarticulado, né? Quando nós, inarticulado sem palavras na cabeça, né, na mente, quando a gente sente isso, quando a gente experimenta isso, nós temos um impulso, não é? Físico. Vamos pensar, né? Se você, meu amigo, não tem a cobiça, pensa naquilo que você tem, né? A inveja, a raiva, enfim, a vaidade, né? O desejo de aparecer, de ter destaque, né? A preguiça, o desejo de não fazer nada. Tenta pensar no momento em que a sua paixão ou o seu tormento está se manifestando. A gente sente isso fisicamente, né? O nosso corpo expressa, às vezes no coração, às vezes no estômago, às vezes nas costas, às vezes na cabeça, mas a gente sente até as impressões físicas desse pensamento característico que nos impulsiona, que é determinado pelo nosso sentimento. Todo pensamento nasce de um tipo de sentimento, tanto bons quanto maus. Pois muito bem. Os pensamentos característicos, né, de um mesmo sentimento têm afinidade entre si. O que quer dizer o seguinte: Bezerra de Menezes hoje tem um amor pela humanidade toda. Ele não é nem responsável mais só pelo Brasil, nem só pela América do Sul. Ele tem um papel em relação à humanidade, né, a muitos povos. A exemplo de outros espíritos, né, os evangelistas, por exemplo. Esse espírito vibra numa faixa de pensamentos que eu não consigo nem dizer qual é, né, dada a nossa limitação, mas que estão profundamente associadas ao amor, ao belo, né, às construções divinas. Poxa, mas eu ainda não consigo chegar onde um Bezerra de Menezes chega, é óbvio, né? Nós sabemos que temos dificuldade muitas vezes para amar aqueles que fazem parte do nosso conjunto familiar, desse grupo de 3 ou 4 pessoas que habitamos no mesmo espaço físico todo dia. Mas se eu for capaz de, em um momento, expressar um sentimento de amor puro, amor verdadeiro, amor sincero, né, devotado, doação, trabalho-serviço, como a gente viu no último estudo nosso. Nesse momento em que a gente é capaz de doar isso, nós estamos em sintonia com Bezerra de Menezes. E com todos os espíritos, tá, que vibram nessa mesma faixa. Todos. Se eu estou com sinceridade me doando no trabalho, eu estou imune a qualquer pensamento diferente. Por que a gente ainda sente? Porque nós ainda temos referências no mal. Ou seja, porque nós ainda temos pensamentos que nos ligam por afinidade, está aqui o Emmanuel nos dizendo, a espíritos que também se voltam ao mal. Então pensemos dessa forma. Se eu estou sujeito, né, a gente costuma, né, isso costuma ser um tema muitas vezes, né, eu sofro muito com inveja. Se eu sofro com inveja, é porque eu sinto inveja de alguém. Os outros me dirigem o pensamento de ódio. É porque eu sinto ódio de alguém. Porque no momento em que eu expresso este padrão de sentimento, eu me afinizo, eu crio uma afinidade, eu me torno afim de todos os espíritos que estão com esse mesmo padrão, essa mesma característica. Nós não estamos falando com um pensamento igual. Então imaginemos, se eu estou
odiando alguém, sentindo raiva, né, com traços de ódio, de mágoa, por exemplo, porque alguém fez algo que eu não gostei no meu trabalho profissional. Tá? E eu fico remoendo o meu pensamento em relação a essa pessoa. Eu estou na mesma faixa de vibração que um espírito que cometeu crimes, de acordo com a lei divina, e que sente mágoa dos que o abandonaram, dos que o acusaram, dos que qualquer coisa. Puxa, mas ele cometeu um crime. Nossa, mas ele está numa situação terrível. Pois é. E eu também. E eu também. É esse despertar que a gente precisa começar a ter nas nossas existências, né? Deixar de se desculpar pelos pecadilhos, pelos pequenos pecados. Porque dependendo do sentimento que os impulsiona, para mim, na minha intimidade, eles são gravíssimos. Porque eles me afinizam com seres, né, que estão ligados ao meu passado. A campos de vibração com os quais eu já não tenho mais nenhuma vinculação. Ou não deveria ter. Mas eu posso retomar dos transtornos que ainda carrego na minha intimidade, em potencial. Então é fundamental a gente entender essa lei, importantíssimo, né? Para compreender que não tem um único segundo do nosso dia que nós estejamos sozinhos, nem da nossa noite, nem dos nossos sonhos. Porque vão estar afinizados, ligados, conectados comigo todos os que vibram naquela determinada faixa de ideias, de sentimentos que eu estou naquele exato momento. É por isso que muitas vezes quando se inicia um estudo como esse, né, principalmente numa casa espírita, principalmente num ambiente de relacionamento, começam a despertar ideias em nós, reflexões que nós normalmente não temos. Porque é a influência dos bons espíritos sobre nós, né, com as quais nós nos ligamos. Isso quer dizer que tem um bom espírito aqui agora, do meu lado, do seu lado, né, do ladinho aqui da gente? Não necessariamente. Os bons espíritos, eles estão pensando, agindo, vibrando no campo que é próprio deles, no campo de trabalho. A questão não é eles virem até mim, é eu ir até eles. Porque a gente tem essa ilusão de que os bons espíritos vão vir até nós, que não é correto. Nós é que precisamos ir até eles. Nós é que precisamos nos ligar a eles. Porque eles não podem vencer uma lei que é divina, que é esta lei de afinidade. Não é? Basta lembrar do André Luiz, né, nos primeiros capítulos de Nosso Lar, de novo, né, quem está acompanhando o estudo com o Rodrigo, às quintas-feiras vai se lembrar lá dos primeiros capítulos. Né? Quanto tempo Clarencio ficou lá do lado de André Luiz? 7 anos. Clarencio não queria ajudar André Luiz? Queria. Clarencio não estava do lado de André Luiz? Estava do lado dele. No dia em que André Luiz abriu as portas da sua mente para a oração, e uma oração resignada, uma oração de humilhação, de quem percebeu que não era tão forte quanto acreditava ser na Terra, que não tinha tanto poder quanto se outorgava por ter um jaleco do médico, né? A humildade de se reconhecer nas suas próprias necessidades. Quando sentiu isso e impulsionou um pensamento na prece, André Luiz abriu espaço para ver Clarencio e ver os espíritos, né, Ulísias e todos os que estavam lá para ajudá-lo. Os espíritos socorristas. É o mesmo conosco. Eles estão lá. Os espíritos que prepararam, avalizaram a nossa reencarnação, eles estão lá no campo do trabalho, no campo deles, porque eles não podem sair do trabalho. Eles chegaram num ponto e eles não podem retroceder.
Eles têm que seguir trabalhando, mas eles nos dão liberdade. E nos dizem, olha, junte-se a mim, é um convite, vem para cá. Mas e se eu quiser recusar? Eu vivo na faixa que me é própria, eu me afinizo com quem eu quiser. Isso se chama livre-arbítrio. Que Deus, vejamos, Deus respeita integralmente. Deus não nos força a atuar num campo de pensamento, eu escolho. Né? Eu que decido onde eu quero atuar. Agora eu posso ir para lá, eu posso ir para o campo do trabalho, do serviço, do bem. Por que eu não vou? O que me prende nessa faixa de pensamento onde eu sinto um prazer mórbido de viver as coisas da Terra? Essa é a reflexão que este capítulo vai proporcionar para nós, e pelo jeito a gente vai passar um bom tempo nele. Né? Isso é fundamental. Por quê? Porque a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Ah, Renato, eu tenho dificuldade para evoluir. Se eu quiser evoluir mesmo, eu tenho todos os espíritos do universo que querem me ajudar do meu lado, na mesma faixa de pensamento que eu almejo estar, mas eu preciso querer de verdade. Né? Eu preciso ter essa intenção verdadeira de querer me sintonizar a eles, porque como isso é uma lei, não tem como burlar. Não tem como fugir. E é isso que a gente precisa pensar, né? Em qual sintonia, qual afinidade eu estou construindo no meu coração. Quem é afim comigo? Quem são meus amigos espirituais de verdade? Né? Quem é o espírito que liga o pensamento dele ao meu e sente prazer no que eu sinto? É um prazer mórbido ou é um prazer espiritual? É isso que a gente precisa refletir com muito cuidado e com muito carinho. Hoje, então, foi só uma apresentação do tema, para a gente se situar um pouquinho. Na próxima semana, a gente vai voltar a esse capítulo, desenvolvê-lo, né? Aprofundá-lo em cada detalhe que o Emmanuel traz para nós aqui. Tá legal? Então, a gente termina agradecendo a Jesus mais uma vez, né? Pelo amparo que a gente sempre recebe dos amigos espirituais, pela oportunidade da vida, por todas as oportunidades que se abrem na nossa existência. Né? O lar, a família, o sustento do corpo físico, os recursos que nos são dados, que são tantos. Né? E a gente dirige uma prece especial e convida todos os amigos a dirigirmos uma prece nesse momento tão crítico, né, da nossa história, aos nossos trabalhadores da linha de frente, dos hospitais, das clínicas, né, que estão aí no enfrentamento direto da pandemia. Vamos todos dirigir um pensamento a eles, pelo menos em algum momento do nosso dia, né, para que os trabalhadores desses lugares, os encarnados e também os desencarnados, né, que estão aí num trabalho árduo, né, de receber os que desencarnaram inconscientes, possam ser amparados por Jesus nessa hora, tenham bom ânimo, e que a gente possa contribuir com eles, né, afinizando-nos a eles, por meio do bem, da oração, do trabalho, da serenidade. Que Jesus nos abençoe mais esta semana e mais este fim de semana. Fiquemos em paz, fiquemos em serenidade, né, na certeza de que Jesus está conosco, né, e que toda ação no bem, toda ação de serviço nos imuniza, né, dentro das nossas necessidades, é claro, mas nos imuniza contra o mal. Tá bom? Muita paz, meus companheiros, e até a próxima oportunidade.